vamos conversar um pouco hoje sobre divisão. Pessoal, divisão é a operação inversa, ou seja, ao contrário da multiplicação, assim como a soma é da subtração. E as recíprocas também são aplicáveis. Qual que é o contrário da divisão? É a multiplicação. Qual que é o contrário da subtração? É a soma, beleza? Conceito. Eu trouxe um conceito intuitivo para vocês entenderem o que é divisão. Acredito que a maioria das pessoas conhecem, até mesmo quem acha que não conhece, conhece também, mas às vezes precisa relembrar, tá legal? Dá uma olhada aqui comigo. Eu coloquei aqui para vocês 10 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Enfim, não vou ficar contando aqui isso daqui. Tem 10 bolinhas nessa fila aqui e na de baixo tem 9. Mas olha aqui a de cima primeiro. O que que eu tenho? 10 bolinhas. Eu quero dividir isso por 2, ou seja, 10 dividido por 2. Como que eu faço essa divisão? Eu posso imaginar que eu já tenho justamente aqui, essas 10 bolinhas, e eu quero dividir elas de modo igual para duas pessoas. O que que vai acontecer? Concorda comigo que uma maneira muito interessante de eu fazer isso é dividir 5 bolinhas para cada lado? Peguei 5 aqui, ó, e peguei 5 aqui. São duas pessoas. Uma vai vir, vai pegar essas 5. A outra vai vir, vai pegar essas 5 aqui. Deu certinho. Então, essa que é a malandragem, esse que é o objetivo da divisão. É eu dividir justamente de maneira igual, tá? E qual seria o resultado dessa divisão? O resultado dessa divisão, 10 dividido para 2, é igual a 5. Beleza? É igual a 5. Por quê? Porque 5 é justamente essa unidade aqui da divisão. O quanto uma pessoa vai ficar, beleza? Esse é o resultado da divisão. E se eu divido 9 para 3? É o mesmo caso aqui, ó. Eu tenho 9 bolinhas e quero dividir elas para 3 pessoas. Ou seja, eu vou pegar essas 9, vou fazer grupos de 3, ó. Olha como é que fica bom para a gente dividir. 3, 3, 3. Tá vendo? Não sobrou ninguém, não faltou, ninguém ficou com menos, ninguém ficou com mais. Resumindo, qual que é o resultado? O resultado é 3, porque cada grupo aqui vai ter 3 bolinhas, ok? Qual que é o objetivo de eu te mostrar isso aqui? É porque muitas das vezes você vai ver um número grande, um número enorme, e você vai ficar com medo. Nossa, essa divisão aqui ela é diferente porque o número é grande. Não, o conceito é sempre esse aqui. Eu vou pegar um número, vou dividir pelo outro de tal modo que todo mundo fique com partes iguais, tá legal? Isso é muito interessante. Dá uma olhada aqui comigo a respeito daquele lance do inverso da multiplicação. Vou melhorar isso daqui para vocês. Olha só. Eu falei que 10 dividido para 2 é igual a 5. Eu poderia escrever isso aqui dessa maneira, olha só. 10 sobre 2 é igual a 5. Por quê? A fração ela é uma divisão, perfeito? Como o inverso da divisão, esse 2 está dividindo, concorda comigo? É a multiplicação, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse 2 que está dividindo embaixo e posso passar ele multiplicando para o outro lado da igualdade em cima, olha só. Ele vai fazer isso aqui e vai passar multiplicando, já que ele está dividindo aqui no caso. O que vai acontecer? Vai acontecer que o 10 que permaneceu, ó, o 10 permaneceu, ele vai ser igual a 5 vezes o 2, porque o 2 passou multiplicando. E 5 vezes 2 é igual a 10. Isso aqui é tabuada, tá? Então você observa que eu posso fazer isso daqui com qualquer número, inclusive com letras também, tá? E nós veremos isso melhor lá nas equações de primeiro grau, também em algumas questões de expressão numérica. Mas o que é interessante da gente saber aqui? Saber essa propriedade, porque é o inverso, então eu posso justamente inverter essa continha, tá legal? Essa propriedade é muito importante. Vou fazer a mesma coisa aqui com 9 dividido para 3, que eu posso escrever como 9 sobre 3, que é igual a 3. Eu posso pegar esse 3 que está dividindo embaixo e passar multiplicando. Portanto, vai ficar 9 é igual a 3 vezes 3, que é igual a 9. Perfeito? 9 é igual a 9 e 10 é igual a 10. Bem tranquilo de ver isso. Pessoal, continuando aqui a nossa aula, o que vai acontecer agora? Eu vou mostrar uma propriedade aqui para vocês, que é a propriedade fundamental da divisão. E vou fazer uma afirmação, depois nós vamos para os exercícios e voltar para isso daqui para a gente entender de fato. Porque assim, creio eu que fica bem solto. Estou só apresentando a vocês. Fiquem tranquilos que vai ficar bem moleza isso aqui. Olha só.
eu tenho que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Dividendo é o cara que está sendo dividido. Por exemplo, quem é o dividendo aqui do 10 dividido para 2? É o 10, porque é o 10 que está sendo dividido. Por quem? Por 2. Esse 2 ele é quem? Ele é o divisor, ele que divide. Quem é o quociente? O quociente é o resultado da divisão, que é justamente o número 5. E o resto? O resto aqui, nesse caso, não teve. Nesse caso, nesses dois casos aqui não teve, mas nós vamos ver quem é o resto nos exemplos à frente, beleza? Então você já viu isso aqui, visualizou? Então dá uma olhada aqui que você vai ver como que funciona na prática. Vou resolver em outra folha. Aqui eu vou colocar só o resultado. Vamos lá. Exemplo. Trouxe alguns exemplos aqui interessantes para a gente trabalhar. Exemplo com vírgula, exemplo que o resultado vai ficar com vírgula. E não vou ficar aqui me matando de tanto fazer divisão. O objetivo é aprender e depois a gente vai praticando, entender o conceito, né? Porque uma vez que você entende o conceito em matemática, você aplica tudo. E depois a gente vem fazendo alguns exercícios de prova, beleza? Vamos lá. Essa primeira aqui, 270 dividido para 3. Como que eu faço essa divisão? Eu vou pegando de número em número, né? Eu tenho que, nesse momento aqui, ter um número maior do que o 3. Maior ou igual ao que está aqui, para dividir, correto? Porque, por exemplo, se eu pego 2 aqui, ó, nesse primeiro momento, uma bolinha, duas bolinhas, e tento dividir para 3 pessoas, fica meio ruim, tá entendendo? A gente só faz isso daqui, a gente só parte bolinha. Se eu quisesse dividir, no caso para 3, né, eu teria que pegar uma partezinha para cada um, certo? A gente só vai partir essas bolinhas aqui quando realmente não der. E aqui ainda dá. Observa comigo, que você vai entender. Vamos lá. O 2 não dá, então eu vou pegar o 27, beleza? O que eu vou imaginar agora? Eu vou imaginar na tabuada do carinha do divisor que está aqui, um número que seja igual a 27 ou menor do que o 27. Não pode passar de 27. Senão eu caio nesse caso aqui da bolinha. Dá ruim. Observa comigo. 3 vezes 9 é quanto? 3 vezes 9 é igual a 27. Perfeito? Coloquei o sinalzinho de menos aqui. 27 menos 27 é 0. Tem um 0 aqui, dando bobeira. Aí eu jogo ele para cá. Não deu em nada. Então eu jogo um 0 aqui também. 90. Aí você vai observar o seguinte. Nesse caso aqui. O que eu falei para vocês? Que o quociente, esse cara aqui é o quociente, é o resultado. Vou colocar aqui Q de quociente. Vezes o divisor, Dzinho de divisor, mais o resto é igual ao dividendo, igual esse cara aqui. Perfeito? Só que eu não tenho resto. O resto é quem? É zero. Zero é a mesma coisa que nada. Tá? O resto é quando sobra alguma coisa aqui. Então, você vai observar o quê? O dividendo, que é 270, é igual a 3 vezes 90. Perfeito? Divisor vezes quociente. E você vai observar novamente que 90 vezes 3, ó, 3 vezes 0, 0. 9 vezes 3, 20. Ops, é 27. Perfeito? É 27. É 270. E 270 é igual a 270, pelo amor de Deus. Bem tranquilo isso aqui, tá? Então eu só estou fazendo o caminho de volta. Não vou ficar fazendo isso aqui toda hora, explicando divisor, quociente, tal. Beleza? Isso daqui nós vamos ver ali daqui a pouco com mais detalhes. Mas já deu para entender qual que é a noção da parada. Outro exemplo. 575 dividido para 5. Vamos fazer também. Vamos lá. 575 dividido para 5. Aqui nesse caso eu vou baixar quem? Eu vou baixar o 5, porque o 5 é igual a 5. Ele não é maior. Então eu tenho que pensar na tabuada do divisor, que é o 5. 5 vezes 1 é 5. Então aqui sinalzinho de menos. 5 tira 5 é 0. Aí vou baixar quem? O 7. Perfeito? 7. Se eu pegasse 5 vezes 2 dá 10. Então tem que pegar 5 vezes 1, que é menor. Então fica 1. E aqui 1 vezes 5 é 5. Perfeito? Sinalzinho de menos aqui. 7 tira 5, sobra 2. Ok? E agora, vou baixar o 5 para a gente terminar. Fica 25 aqui, correto? Tabuada do 5. 5 vezes 5 é igual a 25. Então aqui fica 25. Sinalzinho de menos. Zerou. Resto, 0. Pode fazer a conta. Se você multiplicar 5 vezes 115, fazer a famosa prova real, vai dar exatamente o 575. Legal?
Vamos ao próximo exemplo. Ah, esqueci de colocar a resposta. Aqui deu 90. Aqui deu 115. Beleza. Vamos pegar esse exemplo aqui, que ele é interessante por quê? Porque ele tem justamente essa questão do resto. Esse exemplo 271 dividido para 3. Deixa eu só isolar aqui esses rabiscos todos aqui. 271 dividido para 3. O que vai acontecer? Mesmo processo. Eu vou pegar e vou baixar quem? O 27. Vou usar o 27 por enquanto. 3 vezes 9 é justamente o 27, né? 3 vezes 9 é igual a 27. Ok. 0. Sobrou quem aqui? 1. Sobrou 1. Eu poderia continuar essa conta? Poderia. Mas, aí como sobrou 1 aqui, eu tenho que colocar um 0 aqui. Eu poderia continuar essa conta? Poderia. Poderia colocar um 0 aqui, uma vírgula aqui e prosseguir justamente a minha conta. Tá legal? Mas o que eu preferi nesse caso aqui? Deixar um resto. Deixar um resto. Por quê? Porque eu quero te mostrar o seguinte, que 271, que é o divisor, ó, D aqui embaixo, ele é igual ao divisor, tá? Desculpa, esse daqui é o dividendo, né? O dividendo, 271, ele é igual ao divisor, que é 3, vezes o quociente, ó, divisor é 3, vezes o quociente, que é 90, mais o resto, que é 1. Pode observar. 3 vezes 90 é 270. E 270 mais 1, 271. Essa que é a questão, o mistério do resto. Bem tranquilo, pessoal. Bem tranquilo. Legal. Vamos a outros exemplos aqui. Aqui deu 90, certo? Mas o resto foi 1. Beleza? Vamos lá. Deixa eu só pegar uma outra folha aqui para a gente continuar rabiscando. Ok, agora eu vou fazer uma continha mais completa. 3,4 dividido para 2. Como que eu posso agir nesse caso aqui que eu tenho um númerozinho com vírgula? Se tivesse outro com vírgula aqui também, você viu isso na aula de multiplicação, eu vou ignorar essa vírgula, eu vou fingir que agora isso daqui é uma conta sem vírgula. Por quê? Porque eu posso simplesmente chegar e multiplicar os 2 por 10. Eu posso fazer isso. Por quê? Porque 3,4 dividido para 2 é a mesma coisa que 3,4 sobre 2. Perfeito? Eu poderia escrever isso daqui dessa maneira. Ó. 34, que eu multipliquei o 3,4 por 10, dividido para 20. Tá vendo? Eu peguei aqui e multipliquei por 10, deu 34. E multipliquei aqui por 2. Quer dizer, desculpa, por 10 embaixo também. Tem que ser em cima e embaixo pelo mesmo número, que vai dar 20. Perfeito? E agora? Agora é uma conta como se fosse qualquer outra. Em qual tabuada eu tenho que pensar? Tem que pensar na tabuada do 20, certo? 20 vezes 1 é 20. 20 vezes 2, 40. Então vai passar de 34. Então não pode. Então eu vou pegar 20 vezes 1. Perfeito? 20 vezes 1, 20. Sinalzinho de menos, vou diminuir. 4 tira 0, 4. 3 tira 2, 1. Ok? E agora, eu poderia deixar com o resto 14 ou posso continuar minha conta. Aqui eu vou escolher por continuar a minha conta. Por quê? Porque eu quero. Ou porque a questão está me pedindo isso. Tá? Vou colocar um 0 aqui e uma vírgula aqui. Essa é a regra. Ok? 140 dividido para 20 vai dar exatamente 7. Por quê? 7 vezes 20 é 140. Legal? Se você fica em dúvida, faz a tabuada do 20. Legal? Então você pode colocar aqui 140. Menos. 140 tira 140. Conhecido como zero. Resto, zero. Tá? Agora a gente obteve qual resultado? 1,7. Perfeito. Para encerrar, vamos fazer aqui esse exemplinho aqui. 2019. Vou até pegar o outro lado da folha. Vamos lá. 2019 dividido para 4. O 2 dá para dividir para 4? Nesse momento, não, né? Não é interessante para a gente fazer isso. E o 20? O 20 dá. Então, vou usar justamente o 20. 4 vezes 5 é 20. Tá? Então, 20 menos 20 é 0.
Ok. E esse 1zinho aqui, esse 1zinho. Só um detalhe aqui que a gente tem que observar. Como sobrou aqui um 0, o que eu tenho que fazer? Tem que colocar um 0 aqui, inserir um zerinho aqui, tá? Essa é a regra. A gente aplicou ela agora há pouco também. Então, 1 dá? Não, não dá, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o 19, perfeito? Então, eu vou baixar o 19 aqui direto. 19 dividido para 4. 19 dividido para 4. Isso daqui vai dar 16, né? Porque 4 vezes 4 é 16. 4 vezes 4 é 16. Se eu fosse fazer 4 vezes 5 ia dar 20 e ia passar do 19. Então não pode. Certo? 9 tira 6, sobra 3. 1 tira 1, sobra 0. Resto 3. Perfeito? Mas eu quero continuar a conta. Se eu quero, vou fazer. O problema está me pedindo. Adiciono um 0 aqui e uma vírgula aqui. Perfeito? E agora? Ficou 30 dividido para 4. 30 dividido para 4. Quanto que isso daqui vai dar? Lembra lá do 7 vezes 4? 7 vezes 4 que é quanto? Que é 28? Né? Então, se eu fizesse 7, se eu aumentasse 1, ia passar do 30, certo? Se eu aumentasse mais uma casa ali, mais uma multiplicação. Então vai ser o 28 mesmo. 30 tira 28 é 2, ok? É 2. Agora eu tenho direito a um zerinho. Tenho direito a um zerinho aqui, nessa regra. 20 dividido para 4 é justamente 5, certo? Tranquilo de ver isso, né? 20 dividido para 4 é 5. Poderia também pensar na tábua do 5 e tal, que é do 4, quer dizer, 4 vezes 5 igual a 20. Aí vai ficar 20 aqui, 0. Beleza? É isso. Qual que é o resultado? 504,75. 504,75. Eu tenho outros casos também. Tem casos que aqui vai ter vírgula e aqui também vai ter vírgula. Tenho diversos casos, mas eu trabalhei alguns aqui com vocês. Para quê? Para a gente conseguir assimilar e fazer questão de prova. Na prova, a gente vai... Nas questões de prova, nós vamos pegando mais prática. Não tem sentido de eu passar uma lista infinita aqui de divisão para vocês, que eu não quero cansar ninguém. E também não quero cansar. Vamos lá. Para encerrar aqui, aquela questão que eu estava falando com vocês. Agora, creio eu que ficou mais fácil ainda de vocês visualizarem. Por quê? Se sobrou um resto quando sobra ali, quando eu acho interessante deixar ele, o que eu vou fazer para obter o meu queridíssimo dividendo? Eu vou multiplicar esse com esse, ou seja, quociente vezes divisor, somar o resto. Isso daqui vai ser igual ao dividendo. Nós vimos isso ali dentro das provas reais, tipo, mostrar que é verdade. Essa divisão que eu fiz, mostrar que está certinha. Pessoal, eu vou deixar aí algumas questões de prova também, de provas de concurso, para a gente praticar isso aí, de multiplicação, divisão, soma, enfim. E você dá uma olhada aí e vai praticando que vai dar tudo certo, tá? Eu não gosto de ficar me matando que nem um doido para fazer questão. Você faz as questões para você conseguir pegar uma interpretação, um jogo de interpretação, tá? Mas dentro dos outros tópicos da matemática, você também vai ter divisão, multiplicação, soma. Então não faz sentido você ficar, eu vou dedicar 1 ano estudando divisão, fazendo milhares de divisões. Não faça isso, tá? Até a próxima aula e valeu!